Saudamos a todos com a paz de Jesus. Feliz sábado para todos. Antes de iniciarmos, vamos orar, assim como estamos. Pai eterno, obrigado porque estamos aqui. Obrigado porque já sentimos o Espírito Santo aqui. O Senhor derramou o Espírito Santo sobre nós, continuará derramando o Espírito Santo enquanto a tua palavra estiver sendo pregada, Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, se manifeste aqui entre nós neste momento. Se alguém estiver doente, Pai, sentindo dores, que em nome de Jesus seja curado. Que alguém, se estiver triste, desesperado, ansioso, que em nome de Jesus Cristo receba o descanso, a mansidão de Jesus, que encontre em Jesus Cristo o alento e a cura, Pai. Restaura a cada um de nós. Todos nós somos indigentes, Pai. Todos nós somos suplicantes da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade. Abençoa-nos neste momento. Abre a nossa mente para a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Antes de decidir o que pregar, para mim é mais fácil quando alguém fala para mim o tema. Pastor, queremos que o senhor pregue sobre isso. Para mim é muito mais fácil, porque aí eu já foco. Quando alguém diz, não, você escolhe o tema, aí fica difícil. Aí eu tenho que ficar a semana toda orando para saber o que eu vou pregar. E por que Deus escolheu o tema de hoje? A vida é difícil. Esse é o tema. A vida é difícil. Com 74 anos, eu posso afirmar que a vida é mesmo difícil. Se você estava achando que você era mole, porque muitos pensam que a vida é dura para quem é mole. Não se engane. A vida é dura mesmo. A vida é ingrata. A vida é difícil, a vida é pesada. Viver é difícil. Viver é difícil. Viver por Cristo é difícil. Mais fácil morrer por Cristo. Ou viver por Cristo requer muito mais esforço. Então, meus queridos, eu quero começar lendo para vocês o texto que Jesus falou lá em João. Abra sua Bíblia em João. O Evangelho de João, o capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, vamos ver o verso 18. João, capítulo 15, e o verso 18. Se o mundo aborrece vocês, saibam que primeiro do que a vocês, me aborreceu a mim. Então não é novidade, não é? Se o mundo aborrece você, despreza você, lembre-se que Jesus está falando, que antes disso aborreceu a mim, desprezou a mim. E o verso 19 diz, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque vocês não são do mundo, antes eu escolhi vocês do mundo, por isso é que o mundo aborrece vocês. Que é o verso 20. Lembrem-se da palavra que eu disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim perseguiram, também perseguirão a vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a sua palavra. Então, queridos, aqui está Jesus falando. Na mente de Jesus, no conceito de Jesus, a vida é fácil ou é difícil? Difícil. É difícil. Desde sempre foi difícil. Quando você lê a Bíblia e lê a história de Adão e Eva, você chora junto. Chora junto. Porque não bastou eles terem sido expulsos do jardim do Éden, mas Satanás se apossou já do primeiro filho que nasceu. Eu pergunto, por que, Senhor?
porque Satanás se apossou de Caim, o primeiro filho de Adão e Eva, fazendo dele o primeiro assassino. A vida foi dura para Adão e Eva. Eles choraram muito. Queridos, nós, cristãos, sofremos mais ainda do que os não cristãos, porque nós temos um mundo contra nós. Quando você lê a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, como Deus é bem objetivo, Deus é bem honesto na forma como Ele se dirige a você. E aqui diz em Gênesis 3, versos 16 a 19. E a mulher, Ele disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição, com dor terás filho. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Isso é coisa boa? Não. Era para ser assim? Não. Deus falou isso depois do pecado. Não era para ser assim. Deus não planejou isso. Verso 17. E Adão, ele disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Era para ser assim? Não era para ser assim. Deus não queria que fosse assim. Verso 18: espinhos e cardos também. Olha, no campo, quem mora no campo sabe o que significa isso aqui. É muito espinho, é muita erva daninha. Morar no campo é coisa boa, mas é difícil. É difícil. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Tudo é difícil, queridos. Não é você que é mole, não. A vida é dura mesmo. Os mártires morreram aos milhões. Mais de 50 milhões de mártires somente na Idade Média. Aos milhões. E o número deles ainda não se completou. Apocalipse capítulo 6 diz que o número dos mártires ainda não se completou. Em cada filho de Deus nesta terra existe uma tensão. Somos pecadores e existe uma tensão dentro de nós de querer fazer a vontade de Deus e também querer fazer a nossa vontade. De esperar pacientemente em Deus ou então dar o nosso jeito, o nosso jeitinho. De aceitar que a vingança sempre é do Senhor ou tentar fazer justiça com a própria mão. Hoje existem centenas de livros de autoajuda. Se você entrar numa livraria, você vai ver quantos livros de autoajuda existem. Muitos. Muitos. Mas interessante que os autores mais famosos no mundo que escreveram sobre autoajuda, sobre ser amigo, como Dale Carnegie. Dale Carnegie escreveu o best-seller Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele realmente aprendeu, suicidou, tirou a própria vida. Mas como? Ele não escreveu um livro que é conhecido no mundo todo? Como fazer amigos, influenciar pessoas? Como um homem desse tira a própria vida? Você ouviu falar de Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, aquele que em suas obras defendia super-raça. Ele defendia super-homem, a superioridade da raça ariana, e fortemente influenciou Adolf Hitler, que leu as obras de Nietzsche. Nietzsche resolveu seus problemas. Sabem como? Suicidando. Estes que aparentemente tinham soluções, geralmente tinham um abismo dentro de si mesmos. Será que a vida é dura para quem é mole?
Você que é pai, você que é mãe, você que tem filhos, filhos que se afastaram da igreja, filhos que são drogados, lares desfeitos, quanta lágrima, quanto sofrimento. Meu querido irmão, eu leio a Bíblia e vejo que na Bíblia existem muitos paradoxos. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração, mais que todas as coisas, perverso é o coração, quem o conhecerá? Devido à complexidade da vida, a Bíblia nos aconselha a deixar nossa vida inteiramente nas mãos do Pai Celestial. Inteiramente nas mãos de Deus. O único que pode resolver problemas. O livro escrito por Scott Peck, A Trilha Menos Percorrida, esse é o título do livro, ficou mais tempo na lista de best-seller do New York Times. Ele ficou ali na lista de best-seller mais do que qualquer outro livro. Por quê? A frase de abertura do livro era esta: a vida é difícil. E se alguém vai escrever sobre a vida difícil, pode saber que essa pessoa está falando a verdade. Quando uma pessoa está com alguém em caso terminal, quando um bebê nasce com seus defeitos e os pais estão se angustiando, não existe livro de autoajuda para resolver. Não existe. Quando as famílias perdem os seus entes queridos, quando os pais estão chorando porque um assassino entrou na escola e tirou a vida de dezenas de estudantes dentro da escola, não existe livro de autoajuda para consolar esses pais. Queridos, quando Walter Scott, um escritor escocês que morreu em 1832, ele estava no leito e ele disse para o seu genro: vá lá na minha biblioteca e traga o livro. Ele era um escritor, ele tinha uma biblioteca com milhares de livros. E o seu genro se abaixou e disse: que livro? Que livro? E ele olhou nos olhos do genro e disse: traga-me o livro. Só existe um livro. Sabem, queridos? Só existe um livro. Em uma biblioteca de milhares de livros, ele disse que só existia um. Este é o único livro. É o livro que faz a diferença na sua vida, meu irmão. É o livro que você quer que leia para você na hora da morte. Por isso, Walter Scott pediu ao genro: vá lá e traga-me o livro e leia para mim. Meu querido irmão, na hora da angústia, na hora da morte, na hora da doença, só vale a Bíblia, o que Deus diz. Nós somos diferentes dos anjos. Os anjos, eles não têm câncer. Os anjos não ficam desempregados. Os anjos não perdem bens. Os anjos não se endividam. Não tem cartão de crédito. Não tem aluguel para pagar. Mas nós temos tudo isso. E os anjos compreendem você? Não, não compreendem. Não. Só Jesus compreende você. E o pai? O pai tenta compreender, mas se ele pudesse entender plenamente você, o filho não precisaria ter se tornado homem. Jesus se tornou homem, um de nós, e andou pelo caminho que você está caminhando. Sofreu muito mais do que você, para poder entender você. Por isso ele pode enxugar as lágrimas daqueles que choram, daqueles que clamam
porque ele andou pelo mesmo caminho, diz em Hebreus capítulo 4. Abra a sua Bíblia. Hebreus capítulo 4 e o verso 15. Hebreus capítulo 4 e o verso 15, aqui diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus em tudo foi tentado, porém sem pecado. Então, quando você está angustiado por causa de dinheiro, ou por causa de emprego, por causa de saúde, por causa da morte de um ente querido, entenda que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, compreende. Ele pode consolar, Ele pode enxugar as lágrimas. Você pode pedir para Ele aquilo que você quiser. Deus ouve, Deus vê e Deus atende. Em João capítulo 16, verso 22. João capítulo 16 e o verso 22. Assim também vocês agora, na verdade, vocês têm tristezas. Veja como Jesus é sincero com você. Você vai ter o quê? Tristeza. Você não está no céu. Jesus viveu 33 anos aqui, mas ele se via num campo de batalha. Dia e noite, campo de batalha. Jesus não ficava passeando, fazendo turismo, como nós muitas vezes, né? Gostoso fazer passeio, turismo, cruzeiro, não é, Beth? É gostoso. Mas lembre-se, mesmo num cruzeiro, em qualquer lugar que você esteja bonito, você está num campo de batalha. Existem balas perdidas por aí. Existem serial killers por aí. Enquanto você está se divertindo e alegre, existem lares que estão se desfazendo. Existem pessoas morrendo. E aqui em João 16, 22, Jesus fala: assim também agora, na verdade vocês têm tristeza, mas outra vez eu verei vocês, e o coração de vocês se alegrará. Aleluia! E a alegria de vocês ninguém tirará. Jesus acende uma luz no fundo do túnel e diz: vocês vão se alegrar novamente. E ninguém vai conseguir tirar essa alegria. Precisamos de uma fé que nos leve a orar pelos assassinos dos nossos entes queridos. Vocês se lembram da irmã Cleide Costa, esposa do professor Lúcio Costa, que foi morto, assassinado no portão da casa dele, em Sumaré, ali no Colégio de Campinas. Eu conheci pessoalmente a irmã Cleide. Ela morou lá em Richmond. E a irmã Cleide insistia em que a levassem até a prisão, porque ela queria conversar com o assassino do seu marido, falar para ele do amor de Jesus. Temos, por exemplo, o caso da nossa irmã Ruth de Paiva, mãe do pastor Ruimar de Paiva, que estava na Andrews. Quando nós estávamos na Andrews, o Ruimar estava lá. Depois ele foi com a família, como missionários, lá para Palau. E lá ele foi assassinado, ele, a esposa, o filho, e abusaram da filha. A irmã Ruth de Paiva, a mãe do Ruimar, ela fez questão de publicamente dar o perdão para este abusador, este assassino. Ela fez questão de apresentar diante do país todo, dar o perdão. Queridos, a intimidade que Cleide Costa, a intimidade que Ruth de Paiva tinham com Jesus, fez com que elas perdoassem alguém que praticamente seria impossível perdoar pelo que fizeram. Mas a intimidade com Jesus coloca dentro de você perdão.
Perdoa-me, Senhor, assim como eu perdoo aos que me ofendem. Eu também preciso do perdão. Por isso eu preciso dar o perdão. Porque eu preciso do perdão. A religião de Jesus nos ajuda a ter esperança no coração, esperança de que tudo vai passar e em breve Jesus vai voltar. Aqui não é o fim de tudo, não, meu querido irmão. Nós temos uma passagem como peregrinos aqui na terra, mas o nosso destino final é o céu, é a nova Jerusalém. Jesus vai voltar e vai nos dar plena alegria, plena felicidade, porque aqui nós só temos momentos felizes, um pouco aqui, um pouco ali, não temos plena felicidade. Vai nos dar saúde completa, porque aqui, enquanto, mesmo que você e eu sejamos saudáveis, nós temos doenças. Nós temos doenças, mas vai chegar o momento de recebermos saúde completa, vida que nunca acaba, porque o mal vai deixar de existir. Porque o bem é eterno, o mal não é eterno. O mal surgiu em Lúcifer e vai morrer com Lúcifer, porque ele vai ser queimado. E o bem, que é Jesus Cristo, é eterno. A Bíblia diz, em Apocalipse 12, verso 17, que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Abra sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 12 e o verso 17. Satanás está irado, está encolerizado contra quem? Contra você que guarda os mandamentos de Deus. É remanescente de Deus aqui nesta terra. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Você está sendo perseguido por amor a Jesus. Por isso Jesus disse, João 16:33, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória de Jesus é sua, é minha, pela fé nele. Você se apropria da vitória de Jesus. E você, quando atacado, perseguido, ameaçado, você se esconde em Jesus. Se esconda em Jesus. O cerne do Evangelho apresenta para você um paradoxo. Porque Jesus diz que para que você tenha paz, para que você tenha tranquilidade, para que você tenha descanso, você tem que receber sobre você o jugo dele. E jugo não é coisa boa. Porque o jugo colocado em cima de um animal, primeiro que dói no pescoço do animal. Segundo que o animal não pode mais ir para onde ele quer. O jugo fará com que ele vá para onde o seu dono quer. E quando Jesus diz em Mateus capítulo 11, verso 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28, mas como eu lhes darei descanso? Colocando sobre vocês o meu jugo. Você se abaixa e pede para Jesus, coloca sobre o meu pescoço o teu jugo e controla a minha vida. Mostra a direção, o Senhor me conduza para onde o Senhor quer que eu vá. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É só Jesus que tem jugo suave e leve, é só Jesus. Nós vimos a Jesus cansados e oprimidos pelos fardos de culpas e pecados. Nós chegamos até Jesus com ansiedades e temores, e ele toma tudo sobre si mesmo e te dá alívio e mansidão e conforto. Nós aceitamos por amor o senhorio de Jesus sobre nós. Ele se torna Senhor, primeiro Salvador, mas depois ele se torna Senhor da minha vida. Como Salvador ele me salva, como Senhor ele manda em mim. Vá aqui, vá ali. Nós voltamos para o Brasil. Deus mandou a gente voltar. É gostoso ficar longe de filhos e de netos? A gente chora, não chora? A Leila vivia chorando. Vivia chorando. Porque realmente
É duro ficar longe de filhos e netos. Família. Fomos para um lugar onde não tinha nenhum parente, nenhum conhecido, não tínhamos lugar que nunca tínhamos pisado antes. Longe de tudo e de todos. Quando você se curva diante de Jesus e deixa que Ele coloque o jugo, Ele vai conduzir por onde Ele quer. Ele assume as responsabilidades. Eu já percebi isso. Quando você deixa que Jesus faça a vontade dEle na sua vida, Ele assume as responsabilidades. Ele disse, Samuel, deixe que eu cuido de tudo. Mas vocês vão sofrer, porque é longe de tudo. Mas eu assumo as responsabilidades. E eu tenho presenciado, eu tenho vivido essa experiência com Deus, vendo como Ele cuida de tudo, meu querido irmão. E ali nós estamos, salvando almas. A igreja mais próxima está a 150 quilômetros. Mas Deus nos deu ali um grupo de 40 adultos, 40 crianças, que todos os sábados se reúnem e estão aprendendo a palavra de Deus. Encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Hoje à tarde eles estarão lá reunidos. E agora estamos construindo um barracão que será um centro comunitário para pregar o Evangelho. Queridos, Deus, Ele quer ser Senhor da sua vida, colocar sobre você o jugo dEle. Ele promete dar paz no meio da guerra, tranquilidade diante de tantos medos e confiança em meio à dúvida. Eu li a história de um professor de Bíblia. Quando ele ficou velho e doente, percebeu que todas as teorias, ele falava muito sobre fé. Agora, aposentado, doente, velho, ele percebeu que todas as suas falas sobre a fé parece que não faziam sentido. Porque ele estava sofrendo de uma doença degenerativa dos nervos, ficou confinado numa cama e não podia se mexer. E a filha de 39 anos de idade estava lutando com um tipo sério de diabetes. E para completar, estava com problemas financeiros. Ele preso na cama, a filha com diabetes e ele sem dinheiro. Você já percebeu que existem coisas que acontecem, parece que tudo junto? Jó entendeu isso, né? Morreu o rebanho, morreram os filhos, tudo num dia, não foram em uma semana, irmão, foi tudo em um dia. E Jó perguntava, o que está acontecendo, Senhor? O que está acontecendo? Ele não entendia. E você entende? Será que nós entendemos? Será que nós não ficamos perguntando o mesmo que Jó perguntava? O que está se passando, Senhor? O que está acontecendo, Senhor? Parece que não falta acontecer mais nada, porque tudo de ruim já aconteceu.
E Deus diz, espera lá, tem mais coisa ruim ainda. Queridos, é assim, existem certas horas que parece que tudo de ruim acontece ao mesmo tempo. E na crise mais séria, este professor de Bíblia escreveu um cartão de Natal e enviou para todos os familiares. Muitas coisas que ele ensinava agora pareciam incertas. Pensou em 3 coisas que ele poderia escrever nesse cartão de Natal. Primeira coisa, a vida é difícil. Começou assim. A vida é difícil. Número 2, Deus é misericordioso. Número 3, o céu está garantido. Você precisa de alguma coisa a mais, irmão? Não, não precisamos. Essa é uma realidade nua e crua. A vida é difícil mesmo. Mas Deus é misericordioso. E o céu está garantido. E a filha finalmente morreu de diabetes. Pode ser que hoje eu esteja falando para alguém que esteja pensando em desistir de viver, que esteja atolado em dívidas. Não é difícil, não? Nesse país não é difícil encontrar pessoas atoladas em dívida. Atoladas em cartão de crédito. Fuja deles. Fuja dos cartões de crédito. Um dia eu fugi. Deus me libertou. Queridos, por que Deus escolheu que eu falasse isso que estou falando hoje, aqui? Talvez aqui dentro esteja alguém precisando saber que a vida é difícil mesmo. Não é você que é mole, não. A vida é difícil mesmo. Deus é misericordioso. Essa é a mensagem que Deus quer que eu diga para você. E o céu está garantido pelo sangue de Jesus. O céu está garantido pelo sangue de Jesus. Paulo disse em 1 Coríntios 13:13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Fé, esperança e amor. Isso vai sustentar você em pé. A esperança manteve muitas pessoas vivas no campo de concentração. A esperança ajudou George Moltmann a ficar vivo no campo de concentração. A esperança ajudou Nelson Mandela a permanecer vivo 27 anos na prisão. E quando ele estava preso já há 14 anos, a sua filha foi levar para ele a sua netinha na prisão, e ele pegou aquela netinha e deu o nome para ela de Zaziwe. Zaziwe, que significa esperança. Mandela viveu para ver o seu sonho realizado. O apartheid da África do Sul desmoronou. E ele foi libertado. Sobreviveu por causa da esperança. Você tem esperança no seu coração? A esperança de que Jesus Cristo vai voltar. Nós cremos nessa bendita promessa de Jesus Cristo. Veja a letra desta música que o Anderson vai cantar. Quando a vida é difícil demais e a injustiça sufoca o prazer, venho a Cristo em busca de paz e nele encontro razão para viver. Às vezes eu lamento a sorte que tive, pois vivo em lutas, dores e guerras. Mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Amém? Amém, Senhor. Quando a vida é difícil demais e a injustiça sufoca o prazer,
Venho a Cristo em busca de paz, e nele encontro razão para viver. Às vezes eu lamento a sorte que tive, pois vivo em lutas, dores e guerras, mas eu sei que meu Redentor e por fim se levantará, e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que ele vive, vou vê-lo, enfim, eu sei que ele vive, ele vive. Certo estou que verei a meu Deus, dele vem a justiça e o amor. Pela graça que ele nos deu, ele é para sempre o nosso Senhor. Ele vive. Às vezes eu lamento a sorte que tive, pois vivo em lutas, dores e guerras, mas eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará. Eu sei que ele vive, eu sei que ele vive, e por fim se levantará sobre a terra. Amém, amém. O nosso Redentor vive e por fim se levantará. Esta é a esperança que nos move. Quero orar com você nesse momento. Vamos ficar em pé. Pai Santo que estás nos céus, Redentor querido, amado, Jesus Cristo, nós te louvamos porque o Senhor passou por onde nós passamos
E o Senhor sabe das lutas, das dificuldades que cada filho, filha, está enfrentando. Pai querido, derrama o Espírito Santo sobre tuas filhas, teus filhos que estão aqui. Que eles sejam consolados, as lágrimas sejam enxugadas. Que o Senhor coloque dentro de cada um esperança, fé e amor, para sobrevivermos firmes, olhando para o céu, de onde virá o nosso socorro, nosso Redentor. Derrama o Espírito Santo sobre nós. Salva-nos para a tua glória, para o teu reino. Em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém.